Olá, boa noite, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Temos mais uma oportunidade para louvarmos a Deus e crescermos, e aprendermos um pouco mais. Convide aí os seus amigos, se tiver parente aí, pega a sua Bíblia. Nós vamos ter um momento de reflexão, um momento de ensino da palavra. E durante esse mês de maio nós temos a oportunidade de falar sobre família. Ainda que nós estejamos vivendo a situação que estamos, também necessitamos fortalecer o nosso lar e ter o conhecimento necessário daquilo que Deus fala e de como nós devemos nos comportar dia a dia perante a nossa família, o nosso lar. E nós que somos uma coluna para a sociedade, chamada de a célula principal da sociedade, nós queremos dar o nosso melhor, especialmente por sermos crentes no Senhor Jesus. Que Deus possa direcionar a nossa palavra hoje, esse nosso encontro, esse nosso momento. A Igreja Presbiteriana de Veneza reúne-se sempre às quartas e sextas-feiras durante a semana e no domingo às 9 horas e às 19h30. Nesse período agora nós mexemos um pouquinho nos horários, mas quarta e sexta continuamos às 19h30, na quarta é um estudo bíblico, na sexta um momento de oração. Domingo pela manhã está sendo às 10 horas e à noite às 18h30. Que Deus possa direcionar-nos nesse tempo. No mês de maio nós vamos falar um pouco sobre álbuns de família, aproveitando o material do Cada Dia de uma editora da LPC, que nos ajuda a refletir sobre isso e pensar em grandes histórias, grandes personagens bíblicos que estão sendo examinados segundo a sua casa e família, no comportamento e como nós podemos aprender nessa caminhada toda. E lembrando também que mês de maio a nossa igreja completa 31 anos, no dia 28 de maio, e nós estamos nos preparando para agradecer a Deus, não sei se presencialmente ou se virtualmente, mas Deus é quem vai dar essa resposta para nós. E que você esteja orando pela nossa igreja. Você que está com saudade das reuniões do templo, eu acho que todos nós estamos, mas esse é o momento de nós estarmos em casa, isolados, e que nós façamos isso sem reclamar, sem murmurar, mas sempre colocando diante de Deus, pois também esse isolar é uma providência de Deus sobre as nossas vidas e direcionamentos. Nós vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe. Senhor, louvado seja o teu santo nome grande e excelso, e a história, ó Deus, diz que o Senhor fez grandes coisas. E pedimos, ó Pai, que o Senhor continue a fazer grandes coisas na nossa vida, na nossa igreja, na nossa cidade, especialmente, ó Deus, nessa ocasião, nesse tempo em que estamos vivendo. Um tempo, ó Deus, de uma peste que tem afetado, ó Deus, todo o mundo. Temos rogado, ó Deus, pela Tua misericórdia, a cura. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E pedimos, ó Pai, que o Senhor não se esqueça de nós e alivie-nos, ó Deus, e amenize, ó Pai, e encurte toda essa dor e todo esse sofrimento. E que o Senhor se manifeste, ó Deus, em nosso favor e que nós aprendamos, ó Deus, com esse momento, tudo aquilo quanto o Senhor quer nos ensinar. Fale ao nosso coração nessa noite e ajuda-nos, ó Deus, a dar ouvidos ao que o Espírito do Senhor tem falado conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O Salmo de número 16 vai ser o texto que nós vamos ler agora. Salmo de número 16 diz assim: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecereis as suas libações de sangue,
e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança, é o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor porque me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Estar na presença do Senhor traz esse alívio ao nosso coração. E nós reconhecemos que Deus é quem tem cuidado de nós. E o hino escolhido para hoje, para a nossa meditação também, é o hino de número 92. Nós que temos orado e pedido a Deus, nós temos a confiança de que Deus é aquele que responde a orações e alivia-nos a dor. E o hino, o título dele é A Fé Contemplada, o número é 92 do nosso hinário presbiteriano, que diz assim: Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter. Esperando sem na fé enfraquecer, o Senhor a fé contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que a promessa em nada duvidou, o Senhor a fé contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá as promessas que nos deu, o Senhor a fé contemplará. Tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé Jesus contemplará. Amém. Que Deus nos abençoe. Nós temos também nesses dias orado, por uma lista de pedidos de oração, intercessão da nossa igreja, e nós temos colocado diante do Senhor todos os dias esses irmãos. Nós vamos aproveitar esse momento para orarmos. Nós temos alguns casos que são menos graves, necessidade de cirurgia, necessidade de resultado de exames, algumas questões que envolvem câncer, nós temos algumas questões que envolvem a questão financeira, sustento, outras de habilidade em lidar com o lar, os próprios sentimentos. Nós temos pedidos para crianças, para adultos, mas também temos pedidos para pessoas que estão contaminadas e famílias que perderam seus entes queridos por causa da Covid-19. O missionário Ronaldo Lidório, a gente tem lembrado dele, a Rossana, a Viviane, e o filho deles, o Ronaldo Júnior. Então todos eles estão debaixo de observação, já confirmado, o Ronaldo, a Rossana, a Viviane e também a mãe do Ronaldo Lidório, de 85 anos de idade, Ela está assintomática, mas o pulmão dela já está afetado. Então o Ronaldo e a Rossana reclamam muito da questão respiratória e eles estão sendo cuidados, Deus tem direcionado eles, eles sempre têm trazido uma palavra e um relatório. Nós temos o pastor Jorge lá em São Paulo, ele está internado, a situação dele também estava bem complexa. Nós tivemos uma família no Rio de Janeiro, um diácono da igreja presbiteriana da Barra, ele faleceu devido ao Covid. O pastor Antônio Carlos falou do trabalho dele como diácono na igreja, e a família enlutada há mais de 30 anos, esse irmão trabalhava junto. E nós temos outras informações de pessoas que têm tido essas necessidades. Nós vamos orar, colocar a nossa vida diante do Senhor e esses pedidos também, que você possa orar e aproveitar esse momento. Bendito Deus, confiamos no Senhor, por isso, ó Deus, intercedemos, por isso apresentamos ao Senhor. Também agradecemos, ó Deus, porque o Senhor já trouxe resposta a muitas dessas orações antes mesmo que tivéssemos, ó Deus, apresentado ao Senhor. Sabemos que o Senhor cuida de nós, que nenhuma das nossas orações convence o Senhor ou força o Senhor, mas nós depositamos confiança de que dependemos do Senhor. Cuide dessas famílias, cuide dos irmãos enfermos,
dos irmãos que têm problemas, ó Deus, familiar, conjugal, daqueles que estão vivenciando, ó Deus, problemas financeiros, que a graça do Senhor seja com eles, dando sabedoria para lidar com esses momentos. Cuide, ó Deus, das famílias que estão enlutadas, ó Deus, por causa dessa pandemia. Também, ó Deus, os que estão internados. Lembramos, ó Deus, de amigos nossos, parentes nossos, irmãos nossos, que o Senhor, ó Deus, seja presente. E pedimos, ó Deus, a proteção do Senhor. Abençoe a nossa cidade, os nossos lares e dê direcionamento, ó Deus, para que tudo encerre bem, debaixo da Tua graça, e que o Senhor, ó Deus, esteja cuidando, especialmente, ó Deus, das lideranças, dos profissionais que lidam, ó Deus, em hospitais, e a cada um de nós, ó Deus, devido à consciência que devemos ter nesses dias. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos também ter uma meditação, nesse momento, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos falar de família, então o nosso tema é álbum de família, voltado a olhar a vida de personagens e coisas que aconteceram na casa deles, ou de princípios bíblicos para o nosso lar. E eu quero então ler com você Romanos, capítulo de número 15, verso de número 4. Romanos, capítulo 15, verso de número 4. Diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. A fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Isso, perdi a palavra aqui, tenhamos esperança. O apóstolo Paulo, quem escreveu esse texto, ele diz muito ao nosso coração e o quanto nós necessitamos lembrar disso. Por quê? Porque quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos justamente aqui o registro, o ensino. Então o apóstolo Paulo, ele está falando isso no período do Novo Testamento, olhando para o Antigo Testamento, ou seja, a Bíblia do Antigo Testamento, ela estava pronta. Todo o Antigo Testamento já estava nas mãos do apóstolo Paulo e ele tinha conhecimento. E ele afirma que o ensino de Deus, ele vem por meio das Escrituras, para que aconteça duas coisas: consolo sobre a vida daqueles que estão lendo e vendo situações muito parecidas daquilo que aconteceu no passado, para que eles possam então receber consolo, para que eles possam também receber experiência dia após dia. Então a nossa caminhada é assim. E quando nós olhamos para as nossas famílias, nós encontramos justamente isso. Nós encontramos que é um local de ensino, é um local de aprendizado. Agora nós temos ainda mais, nós tínhamos os textos do Antigo Testamento, do qual o apóstolo Paulo fala aí, mas agora nós temos os textos do Novo Testamento, ou seja, toda a Escritura que chega à nossa mão é para direcionar-nos para que nós possamos então aprender a viver nesse mundo e como nós devemos caminhar. Por isso que a palavra é a nossa única regra de fé e prática. Seja para um momento de pandemia, seja para o nosso viver diário em família, nós necessitamos das Escrituras, porque ela é a nossa única regra de fé e prática. Então ela é que nos ensina a caminhar, como nós devemos viver e como nós devemos então olhar para ela, ler o que está lá, para que nós possamos então viver segundo as Escrituras. E aqui nós encontramos então dois princípios: primeiro, paciência, e o segundo, consolo. Então as Escrituras, elas vieram para que nós pudéssemos ter consolo e paciência. E aí então eu necessito conhecer as Escrituras para ver quantas vezes a Escritura falou sobre o comportamento das famílias e como nós devemos pacientemente viver nesse mundo. Mas também, quando nós olhamos as narrativas, encontramos o consolo de Deus em meio a cada uma dessas famílias. E nós temos que glorificar a Deus por isso,
Por quê? Porque nós já recebemos a instrução, nós já temos um GPS, um guia para a nossa caminhada. Então nós já saímos tendo o privilégio. Além de termos as Escrituras, temos o Espírito Santo habitando em nós. E o apóstolo Paulo gasta um bom tempo, tanto em Colossenses, em Efésios, falando sobre a obra do Espírito Santo na nossa vida para vivermos em família. E aí nós devemos aprender essa caminhada sempre olhando para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então hoje eu gostaria que a gente pudesse lembrar mais algumas coisas. Sempre vai ser assim, buscar um álbum de fotos, ou seja, buscar um retrato de um fato, ou de um tempo, ou de uma história na nossa vida. E família é um local de ensino. Deus preparou para nós para que nós pudéssemos aprender essas coisas, né? Existe um autor que conta que família é um local de aprendizado. Às vezes a gente não concorda com todas as coisas, mas na família nós aprendemos. Embora sejamos ou estejamos contaminados pelo pecado, nós sabemos que a família tem esse papel de nos ensinar, né? E ele conta justamente a história de uma menina, quando ela estava à mesa, muito pequena, e o pai então diz que cada um deveria servir ao outro. Então o pai ia servir a mãe serviria um filho, né? Até que uma menininha de 5 anos de idade teve que também servir ao seu irmão. E ela então perguntou ao seu irmão mais novo o que ele queria comer. E aí ele disse: eu quero o estômago do frango. E ela olhou para o pai e o pai disse: filho, frango não tem estômago. E aí ele parou, olhou para a irmã e disse: então eu quero a mão do frango. E a menininha disse: frango não tem mão. Aí ele disse: então me dá a asa. E ela disse: mas a asa e a mão são as mesmas coisas. Ou seja, a família nos ensina, ainda que seja de modo lúdico, de modo humorístico, mas sempre a gente está aprendendo. E às vezes nós não sabemos como é que aprendemos tantas coisas, mas nós deveríamos entender que o nosso lar nos ensinou. Uma conversa que nós ouvimos, uma atitude que foi tomada, um diálogo que aconteceu, ou uma disciplina, ou um ensinamento, ou um crescimento. E o lar foi formado para isso. Então nós precisamos lembrar, primeiro, foi Deus quem escolheu o nosso lar. Foi Deus quem escolheu os nossos pais, Deus quem escolheu os nossos irmãos, a cidade onde nasceríamos, a cidade em que viveríamos, e Deus nos deu os talentos para que onde nós estivéssemos pudéssemos ser úteis. Então eu preciso entender que Deus está por trás de todo esse plano. Quando nós lemos o Salmo de número 139, que diz que todos os nossos dias estão contados e escritos. E a gente nem sabia. Então você reside onde reside, segundo a vontade de Deus. Mas você precisa entender por que reside. E essa família foi Deus quem colocou para que você pudesse então desenvolver as suas habilidades. Segundo, toda família é por natureza uma quadra de treinamento. É um local onde nós recebemos grandes aprendizados. Podemos ter lições de grandes alegrias, também podemos ter lições de grande tristeza, mas nós sabemos que é esse o ambiente. Às vezes um ambiente mais favorável ao crescimento, à paz, à espiritualidade, e às vezes um ambiente mais difícil. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que nós é que podemos transformar esses lares. Nós sempre temos que lembrar que os casais, o pai e a mãe, que devem criar esse melhor ambiente. É como que nós pudéssemos entender que os filhos que Deus nos deu é para que pudéssemos prepará-los, para que pudessem aprender a viver e viver adequadamente. Eu entendo, sei que o pecado contaminou o ser humano. Então existe a família antes do pecado e a família depois do pecado. E agora nós estamos vivenciando esse momento. Mas existe uma outra realidade. Existem famílias que vivem no tempo do pecado, mas com Jesus. E Jesus então veio para transformar essa quadra e transformar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e nós podemos então ter uma família melhor. Então depende de nós para termos uma família muito melhor. Somos limitados, mas nossa família pode ser melhor cada dia. Então não há nada tão ruim, que não possa ser melhorado.
Não há algo assim que não possamos consertar e transformar. Em Cristo Jesus é essa esperança. Ele participou, por exemplo, daquele casamento em Caná da Galileia e transformou água em vinho para resolver um problema da festa. Então Cristo Jesus é aquele que é poderoso e Ele opera milagres. A nossa família foi escolhida por Deus. A nossa família é uma quadra de treinamento e eu preciso aproveitar, porque vai chegar um momento em que nós constituiremos a nossa própria família. Eu vim de um lar, eu recebi informações, eu recebi influências, mas quando eu construir um novo lar, eu preciso agora avaliar se eu quero trazer aquelas coisas ruins, difíceis, e a gente passa a ter um novo olhar sobre essas famílias. E aí então gera-se o terceiro ponto. Você é responsável pela paz e a transformação no seu lar. Eu sei que existem muitas pessoas e cada um tem um temperamento, mas você é responsável, você tem responsabilidade e você precisa levar essa responsabilidade contigo. Então você recebe ensinamento e você pode transformar. Não trabalhe regras definidas. Às vezes você pode nascer numa família que está totalmente desajustada, mas você conseguiu incluir o equilíbrio. Ou talvez você possa ter nascido numa família totalmente equilibrada, mas você se perdeu nessa caminhada. Então lembre-se, você tem que chamar de volta a própria responsabilidade. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre o papel do marido, fala sobre o dever da esposa, o dever dos filhos, o nosso dever na sociedade, fala de como o marido deve tratar a esposa e como a esposa deve tratar o marido, como os pais devem tratar os filhos, como os filhos devem tratar os pais, ou seja, são responsabilidades pessoais. Então a família tem esse tripé, ela é criada por Deus, ou seja, foi Deus quem colocou você nessa família. E você precisa então reconhecer que este local é um local de treinamento. Talvez na infância você não percebeu isso, mas você passou por uma fase e você poderá usar isso outras vezes, em outro momento, especialmente quando você formar a sua própria família. Eu sei que muitos de nós gostariam de começar tudo de novo para tentar aprender ou ensinar de modo correto, mas isso é impossível. Então, a partir de agora, perceba isso. Veja o que você aprendeu no passado. Veja agora como você projetará isso para o futuro. Por último, sobre responsabilidades. A família tem um tripé. Deus me colocou nela. Deus me treina nela. E Deus cobra de mim responsabilidade. Imagine só lembra quando o apóstolo Paulo falou sobre as viúvas. E aí então ele fala sobre a responsabilidade dos filhos e dos netos. E ele diz assim: se vocês não cuidam dos seus, vocês são piores do que os incrédulos. Ou seja, eu tenho as minhas responsabilidades. Então cada um tem um papel para fazer com que a família funcione. E eu gostaria aqui, depois desse tripé, do que é a base da família, falar sobre 3 itens que nós encontramos nas meditações que nós estamos tendo nesses dias. E a gente tem falado disso. Família é o lugar de. Então nós já falamos sobre amor, sobre perdão, falamos sobre reconciliação, falamos sobre salvação. Então família é lugar de, e eu gostaria de falar sobre 3 coisas, ou 3 ambientes que podem ser proporcionados nos nossos lares a partir de 3 experiências. Nós vamos olhar a experiência de Josué, a experiência de Salomão e a experiência de Jó, como nós lemos hoje no nosso devocional. Então, família é lugar de oração. Foi isso que nós lemos hoje. Jó, do verso 1 ao verso 5, fala que Jó, sabendo que seus filhos tinham feito festas, participado todo, ele então, antes de dormir, ele vai entregar então um sacrifício em nome dos seus filhos, pois poderia ser que os seus filhos tivessem cometido pecado. Então Jó assume um papel de liderança como um sacerdote, como alguém que quer o bem dos seus filhos, especialmente nessa comunhão com Deus.
Jó era um homem extremamente rico, mas profundamente piedoso. Ou seja, os bens desse mundo não podem abalar aqueles que querem confiar em Cristo Jesus. Por isso, possuir as coisas não te limita nessa caminhada de oração, de intercessão, pois existem coisas físicas e materiais que, ao nosso ver, nós conquistamos simplesmente pelo trabalho, mas existem questões espirituais que somente os piedosos, e Jó fez isso. Jó foi interceder por seus filhos. A família sempre é um local bom para oração, e nós precisamos, além de ter a prática pessoal, podemos desenvolver a prática coletiva. Jó tinha a sua prática pessoal. Ele falava com Deus, ele buscava a Deus, ele clamava a Deus. E os pais têm esse papel de interceder por seus filhos, de clamar a Deus pelos seus filhos. A Escritura está cheia de informações de pais que apresentaram a Deus os seus filhos. Por exemplo, Ana, que antes do menino nascer ela já falava com Deus. Quando o menino nasceu, ela consagrou e ela continuou intercedendo. Então isso dura a vida inteira. Até o último dia nós oraremos pelos nossos filhos, apresentaremos a Deus. E quando os nossos filhos estiverem adultos, nós acharmos que eles estão prontos para a vida, aí que nós precisamos intensificar, porque agora eles terão família, agora eles terão esposa, marido, agora eles vão se envolver em outros ambientes de trabalho, eles terão filhos, eles terão netos, e nós necessitamos. Os filhos também no lar podem desenvolver uma vida de espiritualidade. É um bom modelo. Os pais ensinam os seus filhos a oração, a gratidão, e criar esse vínculo de intimidade com Deus é formidável na caminhada cristã. Jó ensinou seus filhos. Jó, apesar de ser rico, separava tempo para falar com Deus. Jó considerou um bem maior reservar tempo para falar com Deus e clamar pelos seus filhos. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, inteiro, completo. A sua moral era moral que as pessoas viam e elogiavam. Seus amigos fizeram isso, embora tiveram pensamentos discordantes segundo as Escrituras. Mas Jó era um homem que tinha modelo. O dia em que a mulher dele falou: amaldiçoa esse Deus, Jó poderia ter feito isso, mas ele disse: mas Deus é fiel. E é pela oração que nós encontramos essas coisas. Nós apresentamos a Deus. O nosso lar precisa ser um lugar de oração. Segundo, o nosso lar precisa ser um lugar de disciplina. Quem fala sobre isso é Salomão. E Salomão usa aqui um provérbio, é um ditado espiritual baseado então em princípios de observação daquele que escreveu. Salomão, por ser um homem inteligente, ele disse: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ela for adulta, não se desviará dele. O que Salomão falou aqui? Apesar desse texto, eu falo isso com muito cuidado, mas eu queria que você prestasse atenção. Falar sobre a criança que é ensinada e quando ela for adulta não se desviará, automaticamente nós aplicamos isso a um termo e um conceito espiritual, dizendo: se você ensinar a Bíblia para uma criança, ela nunca se desviará do caminho do Senhor. Então, esse é o modelo e o modo comum de se interpretar esse verso. Embora nós precisamos então entender esse texto no seu contexto. O contexto, ele não está falando de espiritualidade e nem falando de salvação. Ele inclui essa realidade, mas ele não está falando somente sobre isso. Ele está falando sobre o comportamento de uma criança. A ideia é a ideia natural. Se você entregar uma criança ao seu próprio caminho, ela se desviará de verdades. E olha o que nós fazemos. Nós enviamos os nossos filhos à escola. Nós educamos os nossos filhos em casa. Nós levamos os nossos filhos para a igreja. Nós levamos os nossos filhos para ambientes sociais. E lá nós esperamos que eles tenham um bom comportamento. Um bom comportamento na escola, porque eles vão trabalhar a intelectualidade. Um bom comportamento na rua, na sociedade, porque eles devem ser bons cidadãos. Um bom comportamento na igreja, porque ali eles estão aprendendo sobre espiritualidade, além de aprender em casa. E eles então crescerão.
Então toda criança necessita de disciplina. Disciplina aqui é ensino. E aí todos os pais, eles não se arrependerão. Eu sei que alguns pais se arrependerão porque não disciplinaram. Outros pais porque excederam na disciplina. E nós precisamos pedir a Deus que nos conduza e nos dê sabedoria. E eu gostaria então de levantar 3 itens nos quais os nossos lares precisam se preocupar. Primeiro, nós precisamos nos preocupar com a intelectualidade dos nossos filhos. Como fazer isso? Então nós precisamos estimular os nossos filhos ao desenvolvimento de sabedoria e inteligência. Nós devemos então ajudá-los no desenvolvimento, na alfabetização, na leitura, e agora eles têm um processo que o próprio Estado nos ajuda quanto a isso. Mas nós levamos e enviamos os nossos filhos às escolas justamente para desenvolver a sua intelectualidade. Nós precisamos também ajudar os nossos filhos a desenvolverem socialmente. E aqui fala do caráter dele, do modo em que eles vivem, como é que eles lidam com as pessoas. Nós estamos falando sobre a educação dos nossos filhos, pois muitos filhos passam pela escola, mas não aprendem a lidar com pessoas. E é o desenvolvimento social, quando sorrir, quando ser uma pessoa que entende a dor do outro, como ser útil na sociedade. Então os nossos filhos necessitam aprender, e lar, família é um lugar de disciplina. Por último, e agora o mais importante, a Bíblia diz que não adianta nada o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou seja, nós vamos preparar os nossos filhos intelectualmente, nós vamos preparar os nossos filhos socialmente, e eles vão se desenvolver na sociedade, eles vão ser bons profissionais, eles vão formar família, eles serão empresários, eles serão responsáveis pela cultura, mas eles podem então galgar assim voos altíssimos e se tornarem pessoas muito importantes na sociedade, pessoas de um nível de intelectualidade maravilhosa. Mas adianta os nossos filhos ganharem o mundo inteiro e perderem a sua alma? Ou seja, desde o primeiro dia até o último dia dos nossos filhos, nós necessitamos ajudá-los na disciplina da espiritualidade. Jó fez isso, orou pelos seus filhos. Davi encontrou dificuldade para lidar com isso. Eli encontrou dificuldade para lidar com essas coisas. Mas como é bom saber que os nossos filhos estão na verdade. Existem muitos pais que dizem que deram tudo para os seus filhos, mas os filhos não estão mais na presença do Senhor. Mas não é porque os filhos não querem, é porque também os pais não serviram-se como modelo. Os pais gastaram tanto dinheiro para os filhos estudarem, eles investiram tanto para que os filhos pudessem viver socialmente bem. Eles deram bens a esses filhos, mas não deram um bem maior, que é o ensino bíblico, que é a espiritualidade, não transmitiu a eles, e muitos pais choram hoje. Eu sei, nessa caminhada minha como pastor, que existem pais, e muitos pais gastam rios de dinheiro para que seus filhos estudem nas melhores escolas, para que tenham o melhor presente, para que tenham a melhor roupa, para que tenham os melhores livros, para que tenha os melhores equipamentos eletrônicos. Mas quando a gente fala de um acampamento, de uma viagem missionária, de um encontro na igreja, eles não querem dar um centavo sequer. Ou seja, eles ensinaram os filhos a ganhar o mundo, e os filhos serão muito felizes com esse mundo que eles ganharam, mas eles não ensinaram os filhos a salvar as suas almas. E hoje muitos pais choram, muitos pais. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a ganhar o mundo, mas nós precisamos ensinar os nossos filhos que a alma deles vale mais do que o mundo inteiro. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Onde estão seus filhos? O que você tem ensinado aos seus filhos? Existem muitos filhos que estão ouvindo agora e sabem o quanto os pais investiram na espiritualidade, mas eles decidiram andar longe. Aí é um problema do filho. Mas há tempo do filho voltar. O filho pródigo voltou para o lar. Ele viu a besteira que fez. E esse é o chamado de Deus. Filho meu, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então, família é um lugar de oração. Família é um lugar de disciplina.
mas família também é um lugar para servir a Deus. Josué declarou isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em 2 momentos. Primeiro, um momento sobre o que é servir a Deus. Servir a Deus aqui é adorar a Deus. Adorar única e exclusivamente ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Josué então chama toda a sua família, reúne com ela. Ou seja, Josué estabeleceu um princípio e na casa dele nenhum nome de outro Deus seria pronunciado. Josué disse que não haveria altar para outros deuses. Josué falou sobre como deveria ser o comportamento da família dele. E nós precisamos tomar essas decisões. Às vezes os nossos lares, eles são geridos pelo prazer, pela preguiça, pela conquista, pela briga, pela disputa, pela raiva, pelo ciúme, pela inveja. Mas quando Cristo Jesus é o centro, a adoração é que rege o nosso lar. Por isso nós vamos ter prazer em louvar e glorificar o nome de Deus. Músicas que glorificam o nome de Deus faz parte do nosso ambiente. As escrituras são lidas porque o nosso lar é um local de adoração. Olha para você ver. Se nós não temos igreja para ir, qual é o melhor ambiente para adorar a Deus? É o nosso lar. Nós não temos outros. Nós temos esse ambiente. E adorar a Deus não é simplesmente fazer culto e ouvir músicas. Adorar a Deus é entregar-se totalmente a Ele e tudo então vai ser feito para a honra e glória do nome dEle. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, tudo deve ser feito para a honra e glória do nome de Deus. Mas um outro aspecto de servir a Deus é utilizar os meus dons para o reino de Deus. Aí é outro princípio. Qual é o seu dom? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quais os dons que Deus colocou na sua família para que pudesse servir a Deus? Não há uma pessoa sequer que não tenha um dom para que não possa servir a Deus. Todos nós temos. Às vezes nós não descobrimos, às vezes nós não nos interessamos, ou às vezes nós somos bem orientados. Existem 2 princípios, existem 2 modos de você entender como servir a Deus. Primeiro, a sua família pode servir a Deus partindo do quê? O que me der para fazer eu farei. Seja em casa, seja na igreja ou em qualquer outro local. Sempre pensando no reino de Deus. Então o seu dom, ele aparecerá, porque automaticamente você vai ser inclinado, os seus desejos, automaticamente eles surgirão. E você vai dizer assim, eu gosto de fazer isso, eu prefiro fazer isso. E você não precisa fazer curso nenhum, lembre-se disso. Nenhum curso melhorará o seu entendimento sobre o que é servir a Deus se você não ama servir a Deus. Ou seja, pode fazer 1000 cursos, mas se você não tem amor, não tem alegria em servir a Deus, qualquer dom que você tenha, ele vai ser engavetado e ele vai ser encostado. É como se fosse um preguiçoso, ele não vai desenvolver. Então talvez o problema seu não seja saber qual é o seu dom, é não ter vontade de trabalhar e servir a Deus. Segundo, existe o outro lado. Todos aqueles que têm dom podem ser aperfeiçoados. Isso, aí sim os cursos. Os cursos nos ajudam a aperfeiçoar os nossos dons. E aí você descobriu que o seu dom é de misericórdia. E aí você gosta de ajudar as pessoas. Você gosta de contribuir com as pessoas que têm necessidade. Você gosta de assentar e ouvir a dor do outro e dar uma palavra porque você quer ter misericórdia daquelas pessoas. E você quer ajudar com alimentos, você quer ajudar com roupas. Mas olha, o dia que você fizer um curso, por exemplo, se você ler um livro sobre a revolução do voluntariado de Bill Hybels, você vai ver como é magnífico o treinamento para uma pessoa melhorar os seus dons. E ela treina isso, ela desenvolve, mas ela tem. E ela então desenvolve com alegria. Preste bastante atenção. É comum eu lidar com o pessoal da área da música. E eu observei algo, é muito comum os instrumentistas terem uma característica de desenvolver, eles compram instrumento, eles desenvolvem, eles fazem curso, fazem aula. É muito comum você ver e as pessoas irem lá. E aí a gente elogia essas pessoas porque elas se esforçaram e aí cada dia mais ela vai desenvolvendo. Mas eu percebi um outro lado. A turma que canta, dificilmente eles querem fazer curso de voz.
São poucos, quase que a minoria. Pode observar, aqueles que têm instrumento, eles pagam e às vezes querem encontrar o melhor professor. A turma que canta, não falando mal, mas é a natureza. Eles então têm uma dificuldade maior de desenvolver essa área. Eles aprendem no dom natural, mas eles poderiam aperfeiçoar. Assim também acontece com os mestres, com os pregadores. Existem muitas pessoas que elogiam os pregadores que eles não passaram por curso teológico. E aí diz, olha, ele é um grande pregador e nunca fez curso. É comum as pessoas fazerem isso. Mas olha, qual é o problema? O apóstolo Paulo, ele separou 3 anos da vida dele para estudar as Escrituras, para então pregar as Escrituras. Não é melhor então você conhecer teologia e entender sobre como você pode pregar e como você pode ensinar? Desenvolve então o seu dom. Você tem 2 modos. O primeiro, você naturalmente pode descobrir, mas coloque-se à vontade. Segundo, descobrindo, e um curso pode te ajudar. Ele pode te direcionar, dizer, olha, eu prefiro essa área, e existem cursos para isso. Mas preste atenção, tanto um quanto o outro só vai ter sentido se você decidir, assim como Josué decidiu. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Qual é o seu dom? Qual é o dom que sua família tem? Qual é o dom que há aí na sua casa? E aí então nós podemos servir a Deus. Família é um lugar de oração. Família é um lugar de disciplina. Família é um lugar de servir a Deus. O que nos resta agora? Tomar decisões. Tomar decisões. Quais as decisões que nós devemos tomar? Nós precisamos nos lembrar que a palavra de Deus foi nos dada para que nós tivéssemos consolo e esperança. E as nossas famílias precisam disso. Mas nós precisamos agora servir a Deus incondicionalmente. Nós precisamos orar e ter uma vida de oração na presença de Deus incondicionalmente. E nós precisamos transformar o nosso lar numa quadra de treinamento, onde os pais ensinam seus filhos a andarem no caminho de desenvolvimento. Mas o caminho mais importante é o caminho da redenção, é o caminho da salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe o seu lar, que Deus traga um vento novo, um refrigério ao seu lar, que o coração de vocês seja abençoado e que vocês possam servir a Deus no lar que vocês têm, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus o abençoe. Deus amado, muito obrigado, porque o Senhor, ó Pai, foi quem definiu onde nós nasceríamos. Sabemos, ó Deus, que foi assim porque o Senhor colocou-nos, ó Deus, para um longo treinamento, para que pudéssemos ser úteis nesse mundo, sabendo, ó Deus, que o Senhor cobrará de cada um a responsabilidade na família em que o Senhor colocou. Todas as nossas obras serão contadas. O bem que fizemos. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que a família é um projeto do Senhor e que o Senhor tem um controle e tem um grande propósito sobre cada uma das nossas famílias. Abençoa-nos, Deus. Abençoa-nos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Meu irmão, que se você tenha uma boa noite e uma boa semana. Lembre aí dos álbuns de família e das fotos especiais que você tem na sua lembrança, na sua memória, das coisas que você precisa deixar de fazer e daquilo que você tem que voltar a fazer para que a sua família esteja em paz. Talvez pudéssemos lembrar sempre daquilo que o apóstolo Paulo disse: no que depender de mim, a minha família estará em paz. No que depender de vós, tende paz com todos. Que Deus o abençoe. Uma boa noite.